Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Comunicação Empresarial e Acadêmica da Universidade de Fortaleza. Eu sou o professor Tiago e hoje começaremos com um tema novo, comunicação institucional. Já concluímos, portanto, comunicação interna, tá? E comunicação interna se refere ao conteúdo da primeira avaliação, da V1. A partir de hoje, nós começamos a matéria da AV2, tá? Da segunda avaliação com comunicação institucional. Muito bem. Vou agora apresentar os slides, tá? Desta nova aula, ok? E aproveito para desejar que todos vocês estejam bem, assim como seus familiares, tá? E muito bem. Comunicação institucional, guardem isso que eu vou dizer agora, tá? É a comunicação do relacionamento e da imagem. É a comunicação que visa criar e manter relacionamento de valor com os diversos públicos de interesse da empresa e visa criar e manter uma imagem positiva junto a esses públicos de valor. Tudo bem? Então, para a gente melhor entender o que é a comunicação institucional, eu vou contextualizá-la, posicioná-la perante as duas outras formas de comunicação que nós vimos e veremos ao longo desse semestre, tá? Primeira forma, comunicação organizacional, tá? Que pode ser administrativa, quando ela divulga informações para execução de tarefas nos diversos fluxos da comunicação, seja horizontal, diagonal, ascendente, descendente. Comunicação interna é aquela comunicação que divulga informações para gerar motivação, cooperação e satisfação junto aos colaboradores. Tudo bem? Isso aí, acredito que todo mundo já sabe. Comunicação institucional, ela tem um outro propósito, ela não fica só no público interno, tá? E ela tem o propósito de construir e manter relacionamentos de valor e uma imagem forte junto aos diversos públicos de interesse, sejam internos ou externos, tá? Veremos mais adiante o que são esses públicos de interesse da empresa, tudo bem? E vamos entender por que os resultados da comunicação institucional tendem a vir no médio e no longo prazo, tudo bem? Próxima forma de comunicação, comunicação de marketing, que visa identificar e satisfazer necessidades dos consumidores e visa conquistar e manter clientes, tá? Clientes ou potenciais clientes, que são aqueles que nós chamamos de prospects, tá? Comunicação de marketing tem o foco voltado para vendas, tá? E seus resultados tendem a vir, ou é desejável que venham no curto e no médio prazo, tá? Diferentemente da comunicação institucional. Eu vou dar aqui um exemplo, logo de cara, que com esse exemplo vocês vão entender a diferença entre uma comunicação institucional e uma comunicação de marketing. Vamos pegar aqui uma propaganda de banco, tá? Se essa propaganda de banco, ela está vendendo a aplicação do banco, seguro do banco, ou seja, produtos que são ou que fazem parte do core business, ou seja, do negócio principal do banco. E pretende, com isso, gerar venda, né? Então, nesse caso, a gente está falando de comunicação de marketing, tá? Então, um banco que vende aí as melhores taxas, as melhores vantagens para os seus clientes, enfim, se vende esses atributos, a gente está diante de um exemplo de comunicação de marketing, tá? Porém, se esse mesmo banco, numa outra propaganda, não vende diretamente nenhum de seus produtos, tá? Mas vende, por exemplo, uma ideia de sustentabilidade, uma ideia que divulga esse banco como o Banco do Planeta, por exemplo. O Bradesco saiu já com uma campanha assim, né? Um banco que tem preocupação com a sustentabilidade, né? Com o futuro do planeta. Então, nesse caso, a gente está diante de uma comunicação institucional, tudo bem?
E essa comunicação, nesse caso específico, tem o objetivo de criar uma imagem positiva com relação ao banco, que as pessoas criem uma simpatia, uma credibilidade, porque se trata de um banco que não visa apenas ao lucro, né, mas ela tem uma preocupação com sociedade, com o país, com o planeta, tá? Então, e aí esses resultados, né, tendem a vir no médio e longo prazo, diferentemente de uma comunicação voltada para vendas, no caso da comunicação de marketing. Tudo bem? Esse foi um exemplo de como a comunicação institucional trabalha a questão da imagem, tá? Veremos mais adiante também como ela pode trabalhar o relacionamento. Então, vamos lá. Então, definições, vocês me conhecem, sempre que se trata de assunto novo, a gente começa com conceitos, com definições, e não apenas uma, né? Numa revisão teórica, literária, é interessante que a gente busque a visão de diferentes autores sobre o mesmo tema. Então, vamos lá. Comunicação institucional é a responsável direta pela construção e formatação de uma imagem e identidade corporativas fortes e positivas de uma organização, tá? Sua importância é estratégica para a empresa, pois exerce uma função política na acepção ampla do termo, tá? Por função política, entendam aí a função do relacionamento, tudo bem? Vamos entender melhor o que é isso. Tem o papel de angariar simpatia e credibilidade à organização, como eu disse no slide anterior. Comunicação institucional visa difundir informações de interesse público sobre as filosofias, as políticas, as práticas e os objetivos das organizações, de modo a tornar compreensíveis essas propostas, tá? E compete à comunicação institucional empreender esforços para a valorização da identidade corporativa, de modo a suscitar nos públicos a percepção de imagens que resultem fortes e positivas acerca da organização. Muito bem, aqui já tem alguns conceitos que convém a gente aclarar, explicar, né? Identidade e imagem, tá? Identidade, pessoal, como até vimos naquela aula sobre cultura corporativa, identidade é o que a empresa é o que a empresa faz, tá? É o que a caracteriza como única, como particular. Então, identidade pertence à empresa, tá? Então, a forma como ela se relaciona com o seu público interno, a forma como ela se comunica com o público externo, né? Suas cores, sua logomarca, seu slogan, enfim, tudo isso a define como única, é a sua identidade, tá? Então, identidade, repito, pertence à empresa. E imagem? A imagem pertence à empresa? Não, a imagem pertence a cada um. A imagem é particular de cada indivíduo. Agora, compete à empresa moldar essa imagem por meio de sua identidade, né? Por meio de sua comunicação. Então, por que essa imagem é única? Por que a imagem da empresa é única? Porque ela vai tentar moldar uma imagem positiva, obviamente, por meio de sua identidade, de sua comunicação, do que ela divulga a respeito de si, mas cada um tem os seus próprios valores, seus próprios princípios, suas próprias convicções, né? Então, a pessoa vai tomar contato com a empresa, né, por meio do que ela divulga, do que ela comunica, e vai se somar no processo de Gestalt, veremos isso mais adiante, com os seus próprios valores. E aí, cada um vai formar a sua concepção, a sua imagem a respeito da empresa. Tudo bem? Então, vamos lá adiante. Ok, pessoal, deixa eu ver só se não estou esquecendo de nada. Não. Vamos lá adiante. Então, esse já é um conceito importante da gente estabelecer aqui. O que são ou quais são os públicos de interesse de uma empresa, tá? E aqui a gente, como eu disse, vai além do público interno, dos colaboradores. A gente vai chegar aqui aos indivíduos e segmentos da sociedade que compõem a cadeia de valor da empresa, que nós chamamos de stakeholders, que são os públicos que impactam ou são impactados pela atuação da empresa, tá? Entre esses públicos, pessoal, podem considerar já
público interno, tá? Eu nem cheguei a nomeá-los aqui, nem cheguei a citá-los, porque isso já foi abordado exaustivamente em aulas anteriores, tá? A gente vai focar aqui nos públicos externos, tá? Sejam diretos, fornecedores, distribuidores, revendedores, que são aqueles públicos que têm uma relação direta com o negócio principal da empresa, tá? E temos aqueles públicos de interesse que são indiretos, ou seja, eles exercem uma influência, né, ou são influenciados pela atuação da empresa de forma indireta. O primeiro público que eu coloco aí é a imprensa, tá? Nomeadamente os meios de comunicação, e aqui já antecipo para vocês que eu vou destinar uma atenção especial para o relacionamento da empresa com os veículos de comunicação. Como é que se pode tirar proveito, no bom sentido, de obter uma vantagem, um retorno competitivo na relação, no relacionamento que a empresa tem com os veículos de comunicação, tá? Mais adiante veremos isso. Temos aí os governos, né, nos âmbitos local, municipal, né, estadual, federal, e sim, se trata de um dos públicos de interesse que compõem a cadeia de valor de qualquer empresa, né? É interessante que isso, claro, algumas empresas vão depender mais, né, desse relacionamento com os governos e outros menos, né? Normalmente empresas maiores, né, ou de segmentos que causam uma repercussão maior na sociedade, ou que mantém efetivamente negócios com o governo, ou seja, na condição principalmente de fornecedores, esse tipo de empresa tende a ter a necessidade de manter uma relação muito próxima e positiva com os governos. Vocês veem aí que eu coloquei uma expressão chamada lobby, tá? E o próximo slide é inteiramente dedicado a essa prática, a esse expediente. Então, aguentem aí, daqui a pouco a gente fala a respeito do lobby, tá? Então, sindicatos ou entidades de classe são outro público de interesse importante, né, da empresa. Repito, em algumas áreas mais do que outras, né? Por exemplo, no segmento industrial, a gente tem normalmente sindicatos fortes, que têm uma penetração muito significativa junto aos operários, né? Sindicato dos professores, né? Normalmente são fortes. O que mais? Sindicatos de motoristas, enfim, de trabalhadores de transporte público também, gari, né? Pessoal que trabalha com coleta pública de lixo, né? É um segmento que tem um sindicato forte, né? E é um segmento que, se seus trabalhadores param, a cidade vive um caos, né? Por isso que eles têm um poder de barganha muito grande, e por isso é outro público de interesse importante, né? No caso desses setores que eu mencionei, né? É outro setor importante, os sindicatos, para estar próximo. Muito bem, ONGs, né? Outro público de interesse, repito, a depender mais do segmento, né? Há segmentos que não tem nenhuma participação, envolvimento, e outros, sim, já tem, né? População do entorno, esse é muito interessante, tá? A população do entorno, obviamente, ela é mais relevante para empresas normalmente grandes ou que geram algum impacto de qualquer natureza nessa microsociedade que a gente chama de população do entorno, que são as pessoas que residem próximo à sede da empresa. Então, por exemplo, a gente vai observar uma relação de muita preocupação de empresas como Vale, Petrobras, enfim, com essa população do entorno. Vocês vão observar muitos projetos na área do meio ambiente, da educação, do empreendedorismo, destinados a essa população, tá? A própria Universidade de Fortaleza é pródiga nesse relacionamento, né, com a população do entorno, nomeadamente a comunidade circunvizinha ao campus, né, a comunidade do Dendê. Então, a Universidade de Fortaleza destina a esse público
atendimento jurídico, de saúde, relativo a empreendedorismo, enfim, e é destinado a ele o principal projeto de responsabilidade social da universidade, que é a Escola de Aplicação Yolanda Queiroz, que tem entre seus alunos, de forma majoritária, filhos de moradores da comunidade do Dendê, tá? Então, é interessante ter a simpatia, mais do que isso, o respeito dessa microsociedade, né, do bairro, enfim, ou dos bairros adjacentes, de onde a empresa está instalada, ok? Então, muitas vezes as empresas dedicam projetos a essa população. Concorrentes é outro público interessante, né? Concorrentes não devem ser necessariamente, ou não devem ser de jeito nenhum encarados como inimigos, né? Ou seja, alguém que deve ser combatido a qualquer custo, né? Não, muitas vezes é interessante que você tenha uma relação, pelo menos, né, de respeito, alguma proximidade com o seu concorrente, por exemplo, para pensar formas, estratégias de fortalecimento do setor, né? Então, por exemplo, nós temos as associações, né, que muitas vezes agrupam empresas do mesmo segmento e seus líderes, seus acionistas, mantêm uma relação cordial, liana, né? Enfim, muitas vezes a sua empresa não consegue atender, né, determinada necessidade, determinado segmento, seu concorrente consegue, ou vice-versa, enfim, né? Então, é interessante manter uma relação de certa cordialidade, né, um relacionamento positivo, né, com os seus concorrentes, tudo bem? Comunidade científica, universidades é outro público de interesse possível, né? Aqui a gente está vendo exemplos de públicos de interesse com os quais se deve manter uma relação estreita, né? Visando, enfim, a obtenção de alguma vantagem competitiva. Vamos lá. A gente vê, principalmente empresas de base tecnológica, empresas na área de saúde, empresas farmacêuticas, que são próximas, né, de universidades, da comunidade científica de uma maneira geral. Mas também empresas, comércios, enfim, podem ter uma relação, por exemplo, com cursos específicos, né, cursos de administração de comércio exterior, enfim, a gente tem esses casos na universidade, tá? É interessante estar próximo de professores, enfim, de alunos, onde se desenvolve conhecimento de ponta, atualizado e tal, e um abastece o outro, né? O mercado abastece a universidade abastece de conhecimento, de recursos, as empresas também. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de públicos de interesse, né, que compõem a cadeia de valor da empresa, chamados stakeholders, né? E vimos a importância de manter uma boa relação com esses públicos. E agora, como eu disse, vou tratar de forma particular o interesse, qual o interesse da empresa em manter alguma relação próxima com o governo ou os governos, né? Repito, no âmbito municipal, estadual ou federal. Esse relacionamento se dá mediante essa prática ou esse expediente que se chama lobby. Lobby é qualquer forma de influência ou pressão de organizações sobre entes públicos em defesa de seus interesses, tá? É uma prática lícita e válida em uma democracia, desde que pautada nas leis e na ética. Por que que eu acentuo ou sublinho essa necessidade? Porque o lobby é uma prática bastante, no Brasil, sobretudo, bastante estigmatizada, né? Aqui, infelizmente, dada a fragilidade moral de empresários, de governantes, essa prática acaba se convertendo em troca de favores, em abuso de poder, corrupção, enfim, né? Quando, na verdade,
numa democracia, qualquer indivíduo ou qualquer pessoa pode exercer influência ou pressão sobre os entes públicos em defesa de seus interesses, de forma individual, espontânea, ou de forma organizada, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, a prática do lobby é regulamentada, né? O lobista é uma profissão, né? E é uma profissão de certo prestígio, as empresas valorizam isso, né? Então, já tem aquele profissional designado para fazer o meio de campo, né? Junto às esferas públicas, tá? Então, só um último comentário aqui a respeito dessa questão do lobby ter de ser pautado na lei e na ética. Existe uma máxima que diz o seguinte: numa democracia séria, os negócios são feitos de acordo com as leis. Onde, num país onde as instituições não são fortes, né, as leis são moldadas ou modificadas de acordo com os negócios, tá? E aqui eu faço um comentário a esse respeito. Ainda, a rigor, não há problema em se alterar alguns dispositivos das leis para que certos negócios sejam efetuados, né? Desde que isso siga uma conduta republicana, ou seja, uma petição encaminhada a um parlamentar, e se vota isso, enfim, e segue todo o rito legal, democrático, e aí pode-se alterar alguma lei para que negócios aconteçam. O problema é quando isso envolve corrupção. Temos, por exemplo, o caso da compra, né, da Brasil Telecom pela Oi, né, financiada pelo BNDES, mudaram a lei de telecomunicações para que esse negócio fosse concretizado. Até aí, a rigor, nada de mal. O problema foi que foram descobertos, vieram à tona situações de corrupção, né, que envolveram essa aprovação. Mas, repito, a rigor, nada impede que a sociedade civil organizada ou não, né, indivíduos também podem fazer isso, proponham por meio de petições ideias que alterem dispositivos, normas, leis e tal. Isso pode ser votado, implementado, enfim, né? A questão repito, isso deve ser pautada dentro da ética, dentro da lei, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos de lobby, né? De como é que o lobby se realiza, tá? Então, pressão de um segmento qualquer junto à opinião pública e parlamentares por aprovação de lei que beneficie o setor, né? A gente viu recentemente, ou nem tão recentemente assim, a regulamentação desses profissionais de transporte por aplicativo, né, do Uber e tal. Foi preciso, né, que se mudasse alguns dispositivos, né, de leis municipais, estaduais e tal, e, obviamente, houve muita pressão dos dois lados, né, de taxistas, de motoristas por aplicativo, e espera-se que dentro, né, da lei, dentro da ética, e repito, isso é lícito, isso é válido, né? Então, essa pressão pode ser feita junto à opinião pública, né, ou seja, junto a formadores de opinião, junto à imprensa e junto a parlamentares, sim, né? Isso pode ser feito, isso aí eu falo no último item, né? Mediante petição, abaixo-assinado, reuniões, corpo a corpo, redes sociais, assessoria de imprensa, etc. Esses são os meios pelos quais o lobby acontece, tudo bem? E um outro exemplo de lobby, né, articulação de empresas junto a governantes por benefícios fiscais para se instalar em uma determinada cidade ou estado, tá? Isso também acontece. Imaginem uma empresa grande, né, que quer instalar uma filial, uma indústria sua no interior, ou vamos lá, numa outra cidade. E aí ele articula junto a governantes dessa cidade ou desse estado, quais são os benefícios fiscais, tributários, enfim, que a empresa terá em se instalar naquela cidade, naquele estado. E aí é uma negociação que também pode se dar de uma maneira
transparente, né, limpa, clara, enfim, né, e a empresa vai se instalar onde ela obtiver melhores vantagens, né. A gente sabe, conhece casos de empresas que modificam completamente o panorama de uma cidade, ou seja, a cidade vive em função daquela empresa. Se ela sai de lá, quebra vários negócios, né, enfim, satélites, né, que vivem em torno daquele negócio, no turismo, na alimentação, no vestuário, etc. Então, é interessante para o governante ter uma empresa grande na sua cidade, no seu estado, para que ela não dependa só de benefício do governo, não seja só funcionário público ou negocinho de mercearia, tal, não, é importante atrair investimentos, atrair negócios para a sua empresa. E, por meio do lobby, de uma pessoa contratada para isso ou não, esse profissional, essa pessoa, esse gestor, junto aos governantes, vai ver onde é mais interessante se instalar. E aqui só um parêntese, né, eu não vou citar nomes, mas eu tive um aluno que, para instalar uma nova filial, uma indústria de água de coco, né, no Ceará, ele pesquisou em vários estados, em várias cidades, onde era mais atrativo para ele instalar. E ele contratou uma pessoa, enfim, que tinha uma boa circulação, né, junto a políticos, enfim, e conseguiu, enfim, benefícios, né, instalando sua empresa numa determinada cidade, tudo dentro da lei e da ética, tudo ok. Muito bem, então vamos adiante. Ainda na questão do relacionamento, tá? Qual é o desafio, então, da empresa nesse quesito de estabelecer relacionamentos de valor que venham a render frutos para a empresa? Vamos lá. Primeiro de tudo, identificar quais são os públicos de interesse da sua empresa. E aqui, pessoal, ir além de público interno, que obviamente é um público de interesse, mas ir além de consumidor, de cliente, que, claro, é o principal, um dos principais públicos de interesse da empresa, né? Quais são os outros segmentos da sociedade que convém manter um relacionamento estreito, profícuo, próximo, né? Para que isso renda frutos para a empresa? Bom, primeiro de tudo, identificar quais são esses públicos. Depois, estreitar o relacionamento com esses públicos, trazê-los para perto. E aí a questão é como? Muito bem, aí a criatividade é o limite, pode ser por meio de eventos, e aí se incluem almoços, jantares, recepções, né, parcerias, né, envio de material institucional, oferecimento de ativos relacionados ao negócio da empresa, e aqui eu posso dar alguns exemplos para vocês, tá? Por exemplo, a Unifor promove um evento com um dos seus principais públicos de interesse, que são quem? As escolas, né? Escolas, especialmente escolas de nível médio, né? E esse evento, um evento super exitoso, é a Feira de Profissões. Eu não sei se algum de vocês já participaram, mas é um momento em que os coordenadores e professores dos cursos, diversos cursos de graduação, pós-graduação, tem participação até da extensão nessa feira, vendem os seus cursos, oferecem os atrativos, dizem o que um profissional que se forma naquele curso pode vir a desempenhar, qual é o mercado que o aguarda, etc. Né? E aí promove essa feira, que dura alguns dias, no campus da Unifor, né? E aí envia transporte, convite para essas escolas virem ao campus, conhecerem o campus, conhecerem os cursos, para que mais adiante, né, eles venham a ser nossos alunos. Então, Feira de Profissões é um exemplo de evento institucional, embora tenha um apelo de marketing também, institucional e de marketing, né, ao mesmo tempo, né. Uma outra relação institucional, aqui, nesse caso, o oferecimento de ativos relacionados ao negócio da empresa. E aqui falando especificamente do meu setor, né? Muitas vezes nós oferecemos, né, ou
isso se dá normalmente mediante pedido, apresentação dos grupos de arte, nosso grupo de arte, Big Band, Camerata, coral, grupo de teatro, enfim, para parceiros estratégicos nossos, né? Por exemplo, hospitais, né, onde nossos alunos ou têm atividades práticas, né? OAB, Assembleia, podemos eventualmente disponibilizar algum auditório nosso para um evento, né, de um parceiro, enfim, esses são ativos que nós temos e que podemos oferecer em busca de relacionamento, né, em busca de parceria, né, envio de material institucional. Cada vez que lançamos uma exposição nova, nós enviamos um catálogo, né, dessa nova exposição para o secretário de Educação, de cultura do estado, do município, para o prefeito, para o governador, mandamos para os principais museus, né, que seriam concorrentes, mas não são, né, não encaramos esses museus como concorrentes, enviamos material para, enfim, para as próprias escolas, para que venham, tragam seus alunos para cá. Então, são formas de estabelecer parcerias com aqueles públicos que encaramos como parceiros estratégicos, né? Por exemplo, e agora já no caminho inverso, né? Muitos hotéis fazem o seguinte expediente, olha, isso aqui é um tipo de evento, né? De caráter institucional, vamos lá. Eles promovem, já vi isso, alguns hotéis, né? Não preciso citar o nome, eles divulgam junto a profissionais de compras, departamento de compras, né, de várias empresas, um jantar, um café da manhã, um brunch, né, já houve até rodízio, né, de pizza, né, no restaurante do hotel, e chama esses profissionais para, primeiro de tudo, mostrar o hotel. Eles pegam, conduzem, né, esses profissionais, vão lá, mostram as principais suítes, mostram os espaços de eventos do hotel, enfim, mostra as possibilidades, os preços, tal, e depois, aí sim, depois de mostrar o hotel, tal, aí tem o café, tem o almoço, enfim, o jantar, o rodízio, tal, e o que é isso, pessoal? É relacionamento com parceiros estratégicos, e não é com qualquer um, eles identificam que são aquelas pessoas que fecham um negócio, né, para aquela empresa e que podem mandar possíveis clientes, possíveis hóspedes para aquele hotel. E aí eles identificam, né, quem são essas pessoas, promovem esse evento e, por exemplo, tem um hotel que a cada data comemorativa, Páscoa, Natal, Dia da Mulher, enfim, eles vão nas empresas de parceiros ou de potenciais clientes e deixam brindes lá, deixam um caderninho, deixa um carregador de celular, né, para gerar relacionamento, gerar algum vínculo, né, com aquela empresa, para que no momento que aquela empresa venha lembrar e tal, eu preciso de um hotel para hospedar os meus hóspedes, né? Aí pode lembrar com carinho daquela empresa, tá? Então, repito, vocês que já trabalham, que têm suas empresas, o desafio de vocês é identificar quais são os públicos de interesse, quais são os públicos que fazem diferença no meu negócio, né? Que são formadores de opinião, que decidem, enfim, e que como é que eu posso chegar neles, né? Como é que eu posso trazê-los para perto? Que ferramenta eu vou usar para gerar uma simpatia, gerar um relacionamento com esses públicos? E aí, o ponto-chave final, importante, sempre ter em vista possíveis retornos competitivos resultantes de cada relacionamento firmado. Você não vai fazer isso ao acaso, na doida, não. Você vai ver, opa, com esse parceiro aqui, eu tendo uma proximidade com ele, eu posso conseguir tal benefício, né? Então, esse é um desafio que fica para vocês e para todos nós, tudo bem? Deixe-me ver se... tá, eu só dar um exemplo de agência de propaganda, é curioso, eu trabalhei em agência, né, de publicidade durante algum tempo, e numa agência,
os mais mimados, aqueles que mais recebem, né, esses benefícios, esses mimos institucionais, são os profissionais de mídia, o setor de mídia, né? Por quê? Porque são eles que normalmente decidem onde vai ser alocada a verba de publicidade, né? Para qual veículo. Então, são esses que muitas vezes são chamados para todas as festas, enfim, recebem brindes e tal. E aí os outros setores ficavam um pouco ciumentos, né? Não, eu também quero, tá? Bom, azar, eram eles que decidiam, né? Claro, os donos, né? E esses profissionais de mídia, tudo bem? Então, vamos lá, adelante. Esse artigo aqui, pessoal, é muito interessante, tá? Nessa apresentação, vocês podem lê-lo na íntegra, tá? É um artigo do publicitário Nizango Anais, um dos maiores publicitários do país, né? Sócio fundador da agência de publicidade África, e ele escreveu esse artigo, que foi veiculado na Folha de São Paulo, defendendo, né, relações públicas, que é uma forma de comunicação institucional, né? Relações públicas nada mais de forma muito sintética, você gerar um relacionamento ou relacionamentos positivos de valor para a sua empresa, é o que a gente está falando aqui. Então, vamos lá, ele diz o seguinte, é com relações públicas e não com publicidade que as empresas brasileiras vão construir suas marcas no mundo. Afinal, não temos dinheiro para construir marcas mundiais, pagando os imensos custos de mídia de um mercado global caro, fracionado e complexo. Bom, o exemplo mais eloquente disso é o sucesso internacional das Havaianas, chinelas Havaianas, que não foi construído no exterior com publicidade, mas sim com ações de relações públicas, como sampling, networking. Sampling é brinde, é você colocar, por exemplo, um exemplar de Havaianas, distribuir nos hotéis, sabe? Hotel de praia, enfim, para você ter ali, eles fizeram isso, né, em hotéis, grandes hotéis internacionais e tal. Networking, né, acho que vocês sabem, networking é relacionamento, é rede de contato, tá? E aí continua. Marcas brasileiras de moda como Osklen e Lane sempre fizeram esse trabalho divinamente, fazendo um corpo a corpo agressivo com a imprensa de moda internacional e construindo com ela um intenso relacionamento. Ninguém da imprensa internacional passa por São Paulo ou Rio sem jantar na casa da Lene Niemeyer, do Oscar Metzvat, do Rogério Fazano, ou sem tomar drinks com Mônica Mendes e com Paula Bezerra de Mello. Enfim, não sei quem é esse povo, mas deduz-se que são empresários que têm seus negócios e que investem em relações públicas, investem em relacionamento, tá? É uma forma de comunicação, pessoal, que tem a vantagem de ser extremamente focada, direcionada, dirigida. Você, muitas vezes, numa comunicação de massa, por exemplo, numa publicidade em TV, em jornal, muitas vezes você gasta muito, né? O espaço publicitário nesses veículos tende a ser caro, e você vai atingir um público que muitas vezes não é o seu, né? E cá entre nós existe uma tendência das pessoas fugirem de propaganda, de não querer ser atingido, impactado por propaganda. Então, muitas vezes é mais interessante você fazer parceria, né, estabelecer relacionamento com o que a gente chama públicos de interesse, né, que vão falar bem de você, né, e sim, agora eu já estou falando, por exemplo, de influencers, né, enfim, que falam de sua marca, que tem o seu público, seus seguidores, e aí o alcance, né, a credibilidade que as pessoas vão ter com aquele discurso é completamente diferente, tá, porque eles sabem que numa propaganda assinada lá da empresa, lógico, você só vai falar bem de você, né? Enfim, mas é diferente de quando a sua empresa é consumida na forma de uma reportagem, na forma de um post, de alguém que tem muitos seguidores, tal, enfim. Então, aqui eu já entrei até numa outra seara que a gente vai entrar mais adiante, ok? Tá claro? Vamos lá adiante. Identidade, imagem e reputação, tá? Até já
Me antecipei aqui, identidade é o que a empresa é, o que a caracteriza, o que a diferencia, o que faz dela única, tá? Imagem é a percepção do público sobre a empresa num dado momento, ok? Já vimos que a identidade pertence à empresa, a imagem pertence a cada um. É como cada um percebe a empresa, é como a empresa está posicionada na mente de cada um, tá? Reputação é muito parecido com a imagem, mas tem uma diferença muito sutil aí. Reputação é a percepção do público sobre a empresa, ok? Consolidada ao longo do tempo. E aí gera um lastro, que a gente chama de lastro reputacional, tá? Então, a imagem é algo de momento, ok? Como ela é percebida naquele momento. A reputação é algo mais sólido, tá? Então, ao gerenciar bem os tópicos acima, a própria imagem, ao gerenciar bem a imagem que é passada, que é transmitida ao público e, por consequência, a reputação, a empresa evita crises ou, pelo menos, fortalece-se para cenários de crise, né? No caso, quando a crise é inevitável, tudo bem? A propósito, pessoal, teremos mais adiante aulas sobre comunicação de crise, tá? E são das aulas mais interessantes que a gente vai ter ao longo desse semestre. Justificativa para a gente destinar essa atenção à identidade, à imagem, à reputação. O valor das empresas hoje está cada vez menos em seus bens físicos, sejam fábricas, equipamentos, edifícios, enfim, e mais em seus ativos intangíveis, né? São a imagem da empresa e a imagem dos seus produtos, os relacionamentos que a empresa constrói, o conhecimento, a experiência dos colaboradores, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos algumas definições de identidade, ok? Eu não vou me demorar muito aqui, né? Até porque já foi falado e as definições estão dadas aí. Mas vamos lá, a identidade é o suporte real para a construção da imagem. Isso resume bem, né? E aí a identidade está fundada na história, na cultura, na atuação da organização, ou seja, sua essência, né, expressa pelas suas características identitárias mais fortes e marcantes. Identidade é a manifestação tangível, o autorretrato da organização, ou a soma total de seus atributos, sua comunicação, suas expressões. Tá? E aí, como vimos, a identidade molda a imagem. A imagem tem a ver com o imaginário das pessoas, com as percepções. Como eu disse para vocês, a imagem é particular da pessoa, né? É uma visão intangível e abstrata das coisas, uma visão subjetiva de determinada realidade. Uma outra definição é a síntese da identidade da organização, manifestada a partir de seu comportamento, sua cultura, sua personalidade corporativas, os quais projetam uma imagem funcional, né, interna, autoimagem e intencional, respectivamente, e constroem na mente de seus públicos essa gestalt, que é o que se chama de imagem corporativa. Gestalt, pessoal, uma palavra de origem alemã, tá? Ela faz parte do campo semântico do design, principalmente, mas também da psicologia, do comportamento do consumidor, enfim. Nesse contexto aqui, Gestalt está no sentido de cada indivíduo, né, complementa com seus princípios, seus valores, suas convicções, aquilo que a empresa transmite por meio de sua identidade, né? E aí ela forma a sua imagem particular. Então, Gestalt, nesse sentido, no sentido de complemento, tá? De conteúdo. Então, aí temos outras definições de imagem, tá? Modelo mental que os indivíduos formadores de seus diversos públicos criam para representá-la sempre que pensam nela, né? Na empresa. Imagem corporativa, a imagem corporativa a ser criada e mantida pela instituição para ser favorável à sua sobrevivência e desenvolvimento, deve ser buscada mediante o equilíbrio, isso que é muito importante, tá? O equilíbrio na identificação das características e necessidades de seus diversos públicos e a própria autopercepção identitária da organização. Então, vamos lá. Aquilo que a empresa quer transmitir como imagem, primeiro, ela tem que corresponder à realidade, ela precisa ser sincera, tá? Não adianta você querer passar a imagem de uma empresa preocupada com a cidadania, com o próximo, se a sua empresa não tem nenhuma ação nesse sentido. E aí se torna um discurso
oco, vazio, né? Inócuo. Então, aquilo que você transmite, que você quer passar como imagem, tem que ter uma correspondência com os fatos e tem que ter uma correspondência com os anseios e necessidades do seu público, tá? Então, não adianta você transmitir, vamos usar o mesmo exemplo aqui, a imagem de uma empresa preocupada com a sustentabilidade, se o seu público não valoriza isso como algo diferenciador, sabe? Então, você tem que investigar o que é que o seu público valoriza em termos de imagem com relação à sua empresa. O que é, de fato, relevante você divulgar para o seu público construir em torno de você uma simpatia, um respeito, enfim, e isso se converter em venda lá na frente, tá? Então, esse é um desafio, tudo bem? Reputação, como vimos, né, é uma construção ao longo dos anos e tem como base as ações e os comportamentos da organização, tá? Essa expressão é chave também para entender reputação. É um crédito de confiança adquirido pela organização, estando esse crédito associado a um bom nome, familiaridade, boa vontade, credibilidade e reconhecimento. É a representação coletiva das ações e resultados da organização, por meio da qual se demonstra sua habilidade em gerar valores para os múltiplos stakeholders. Pessoal, a gente vai ver mais adiante, tá? Mas existe crise de imagem, ou seja, aquela crise que afeta a imagem da empresa, ou seja, afeta de maneira superficial, né? Às vezes o próprio tempo se encarrega de resolver a questão. Mas uma crise de reputação é uma crise muito mais profunda, muito mais séria, que pode, inclusive, decretar o fechamento, a falência de uma empresa. E aí não é algo simples de se reverter. Por isso que é importante criar ou ter esse crédito de confiança, que é o que a gente chama de lastro reputacional. Então, vamos lá, sua empresa pisa na bola, vamos lá, comete uma tolice, uma bobagem numa rede social, depois você tem que vir a público para se desculpar e tal. Enfim, se você não tem um histórico de bons serviços prestados, se você não tem um histórico de uma reputação consolidada, de bons relacionamentos, de boas práticas divulgadas, transmitidas, pode ser que aquela crise de imagem se converta numa crise de reputação e você não consiga sair dela, né? Por isso que numa situação de crise é importante você agir preventivamente. Como é que se age preventivamente, né? Além da criação de cenários, etc. É você manter uma boa imagem, uma boa reputação da sua empresa. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, já nos aproximando do final, tá? O que é que caracteriza, vamos lá, uma empresa responsável? Qual é a atuação, o que é que você deve fazer para manter uma boa imagem em torno da sua empresa, tá? Temos aí duas frentes de atuação. Quando a empresa, primeiro, faz tudo o que se espera dela, ou seja, faz aquilo que é obrigação dela fazer. Por exemplo, quando ela respeita a legislação, ou seja, não emprega a mão de obra escrava ou semi-escrava, análoga de escravidão, quando paga em dia, quando cumpre contratos, quando entrega o que promete, isso é importante, tá? Se você diz, olha, nossa empresa é a marca que lava mais branco, vai ter que lavar mais branco. A empresa que, enfim, tenha a melhor relação custo-benefício do mercado, vai ter que ter, né? Senão, não vai estar mentindo, enfim, não vai estar nem fazendo o que se espera dela, nem que é a obrigação dela, tá? Então, não degradar o meio ambiente, né? É uma obrigação também, ou se degradar, pelo menos, realizar ações de minimizar o impacto, né? Então, ok, então vamos lá, são duas frentes de atuação que caracterizam uma atuação responsável, tá? Então, uma, quando você faz tudo que é obrigação dela fazer, da empresa. E a outra atuação é quando ela vai além e realiza ações de caráter, essa é uma palavra nova, talvez, para alguns de vocês, discricionário, ou seja, são ações facultativas. Ela não tem obrigação de fazer, mas faz por um objetivo. Qual é? Obter respeito,
simpatia, credibilidade, construir em torno de si uma imagem positiva. E aí podem ser ações solidárias, cidadãs, ambientais, de educação, na arte e cultura, no esporte, etc. e tal. O céu é o limite, né? Então, tá claro, né? O que caracteriza uma empresa responsável, socialmente responsável? Quando ela faz tudo que se espera dela, né? E quando ela vai além, quando ela cumpre determinados projetos que não são obrigação dela fazer, mas ela faz para ter algum retorno em termos de imagem ou de relacionamento. E aí tem esse sujeito, isso aqui eu estou só plantando a sementinha, tá? Porque quando a gente for tratar especificamente sobre responsabilidade social corporativa, a gente vai voltar a essa dupla, Husted e Salazar, e eles propõem aí a teoria das motivações para investir em ações de responsabilidade social. Então, são 3 motivações, são 3 formas de motivação que levam uma empresa a investir em ações de responsabilidade social. A empresa pode desempenhar essas ações segundo uma motivação coercitiva, tá? Que é o quê? Quando ela tem de fazer, senão ela vai sofrer alguma sanção, alguma penalização penal, né? Ela vai ter alguma multa, né? Ou muitas vezes não é nem uma sanção penal, mas moral mesmo, né? Nem tudo aquilo que é obrigação da empresa fazer se trata de lei. Às vezes é uma contingência de ordem ética, moral, enfim. Então ela faz porque é obrigado. Por exemplo, principalmente mercados que causam impacto no meio ambiente, ela tem suas agências reguladoras, né, que exigem que, enfim, que seja replantado o que foi desmatado, né, ou então que determinada extração de algum insumo mineral, que seja feito de acordo com determinadas normas, determinadas leis, e a empresa cumpre. Ok, ela está cumprindo, ela está sendo responsável, mas segundo essa motivação coercitiva, para ela não sofrer nenhuma sanção, tá? Por exemplo, o nosso agronegócio, ele tem que atender a uma série de dispositivos e certificações, não só para estar dentro da lei, né? Mas também para atender públicos, né? Principalmente externos, né? Alemanha, Estados Unidos, enfim, que tem legislações ambientais muito exigentes, né, muito restritivas. Então, eles atendem aqueles dispositivos, obviamente, para estar dentro da lei, mas também com um objetivo comercial, né? Então, essa é a primeira motivação, coercitiva, ok. Motivação altruísta é quando o empresário ou quando a empresa, né, desenvolve alguma ação de responsabilidade social sem obter ou sem querer nada em troca, sem, sem nenhum fim, sem nenhum propósito estratégico. Faz, sei lá, de coração. Vou fazer aqui uma provocação para vocês. Há um autor, se chama Milton Friedman, que diz que ações dessa natureza não devem ser feitas, e eu corroboro, eu concordo com ele, não devem ser feitas mesmo, tá? E só que nós veremos isso numa próxima aula, tá? Ele diz, inclusive, que o empresário que realiza ações de responsabilidade social de caráter altruísta, ele tem que ser preso, tem que ir em cana, tá? É uma provocação, obviamente, né? Mas ele está falando sério. Falaremos sobre isso numa próxima aula. Por último, motivação estratégica é quando você desempenha uma ação de responsabilidade social visando obter algum retorno competitivo, visando obter um retorno de imagem, visando obter um retorno em relacionamento, né? Mas você faz com um propósito estratégico, comercial, ok? Então, essas são as 3 formas de motivação, segundo Husted e Salazar, tá? Para você desempenhar ações de responsabilidade social, tudo bem? E aqui, vou só destacar um ponto muito importante, tá? Eu disse para vocês que as ações de comunicação institucional visam
fortalecer a imagem da empresa e criar relacionamentos de valor. Mas, em última instância, a comunicação institucional também visa o retorno competitivo, ou seja, também visa incrementar as vendas, incrementar o caixa, enfim. A questão é que o caminho tende a ser um pouco mais longo, né? Por isso que os resultados tendem a vir no longo prazo, né? Para um relacionamento que você firma, para uma comunicação que vai fortalecer a sua imagem que você transmite, para aquilo se converter em vantagem competitiva, ou seja, para isso se converter em ganho, em grana para a empresa, muitas vezes não é de imediato, mas é importante que se faça. É diferente, por exemplo, da comunicação de marketing, cujos resultados de venda, né, de lucratividade e tal, tendem a vir mais rapidamente, né, porque é uma comunicação mais agressiva, mais direta, né, e voltada, orientada mesmo para vendas, tudo bem, mas comunicação institucional também visa, também objetiva venda e lucratividade, tudo bem? Então, vamos lá. Adiante, pronto, concluí, tá? Essas são as referências de onde eu tirei isso que eu mencionei. Vejam aí, por mimetismo, vocês também aprendem a citar e a fazer referências, tá? Eu citei aí conforme a ABNT, tá? Temos site, temos livro e temos artigo aí. Também é um material interessante para vocês verem como fazer citação, tudo bem? Então, chegamos ao final da nossa aula. Vou me despedir de vocês aqui para a apresentação, pronto. Espero que vocês tenham gostado, aprendido. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? No grupo de WhatsApp. Um grande abraço para vocês, que permaneçam bem e a gente se vê.